Olá, meus viajantes! Sejam bem-vindos à aula Viagem Economizando. Eu sou Jane e vou te ajudar a economizar mais de 50% nas suas próximas viagens. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria mostrar a vocês alguns depoimentos de pessoas que utilizaram o nosso método e conseguiram economizar nas suas viagens. Vamos ver? Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Marconi Brasil, sou gestor comercial, empreendedor, tá? Hoje eu vim falar aqui um pouco da minha experiência do Viagem Economizando, da minha amiga Jane. Cara, é muito bom ouvir o que ela tem a passar pra gente sobre o que a gente pode economizar. Eu tive uma experiência extremamente positiva quando eu fui para Campos do Jordão, né? Fui fazer eu tava próximo a Campos do Jordão e disse, quero conhecer Campos. Falei com ela, ela me deu várias instruções de conhecer pontos com custo baixo, gastei pouco, fui, conheci e olha, tem um a mais aqui. Eu já tô com tudo pronto para ir para Fernando de Noronha, casal, gastando baratinho, gastando pouquíssimo, Jane. Muito obrigado, minha amiga. Deus abençoe. Oi, gente, eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com Viagem Economizando. Com o método de Jane, eu pude economizar bastante, desde a passagem aérea até a hospedagem, a alimentação também. O roteiro de viagem ficou maravilhoso, a gente economiza tempo e, sobretudo, a gente economiza dinheiro. Então, quem não conhece, procure se informar, vale muito a pena, eu super indico. Olá, tudo bem? Eu vim aqui dar meu depoimento, tá? Falar um pouco sobre a assessoria da Jane em Viagem Economizando. Esse método, ele fez com que eu tivesse uma economia mais de 50% nas minhas viagens. Eu viajei para Gramado, viajei para Florianópolis para conhecer Beto Carreiro World, fui para o Nordeste agora recentemente. Então eu utilizei esse método e tive uma economia extraordinária. Então nós podemos curtir muito mais a viagem porque nós conseguimos economizar nelas. Então eu recomendo, tá? A Viagem Economizando da Jane, tá? E com certeza a gente vai providenciar as outras viagens, tá? Então, pessoal, vocês viram que essas pessoas que falaram agora no depoimento conseguiram economizar mais de 50% nas suas viagens. E é isso que eu quero mostrar a vocês nessa aula de hoje. Na prática, como vocês conseguem economizar mais nas viagens, poder viajar mais vezes por ano e também realizar seus sonhos, colecionar memórias. É isso que eu quero mostrar a vocês hoje nessa aula. Mas antes de começar essa aula, eu queria falar um pouco da minha história para vocês. Não esqueça, tá? O chat tá liberado, vocês podem comentar, tirar dúvidas e com o passar no andar da aula, eu vou tirando dúvida com vocês. Não só eu, mas também tem minha equipe que tá aqui online e a gente vai ficar tirando dúvida com vocês, tá bom? Eu só não vou ficar parando aqui agora para responder vocês, para não atrapalhar a aula e não ficar uma aula tão comprida, tá? Mas eu vou respondendo vocês aqui com tempo aqui no chat, tá bom? Mas pode deixar a dúvida de vocês aqui, as perguntas, que a gente vai respondendo, tá? Mas vamos lá. Há 17 anos atrás, eu organizei uma viagem para Gramado, eu e meu esposo. E procurei uma agência, como todo mundo faz. Nessa agência eu fechei um pacote. Nesse pacote eu fechei com aéreo, hotel, transporte, transfer, passeios, enfim. Só que quando eu cheguei em Gramado, eu percebi que aqueles valores não batiam. Não batiam, pessoal. Aí o que eu fiz? Peraí. Aí eu comecei a somar. Hotel, aí depois passeio. Aí fui fazendo tudo na ponta do lápis. E vi que tudo estava muito caro. Essa viagem eu passei um ano, pessoal. Um ano pagando. E eu não pude proporcionar outras viagens porque eu estava pagando essa viagem. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a pesquisar. Aí fui atrás de curso, aprendi milhas, sites de como procurar passagem aérea, montar roteiro, procurar hotéis seguros e bons de ficar, como escolher um hotel perfeito, né? Onde se hospedar, alimentação, transporte, tudo isso eu comecei a estudar, a adquirir conhecimento e foi aí que eu criei esse método.
esse método de viagem economizando. E vocês viram no depoimento anterior que como dá certo. Nossa, gente, eu só no ano passado, eu viajei 7 vezes. Tive 2 viagens internacionais e 5 nacional. Esse ano, eu já fiz 4 viagens. E já tenho viagem marcada. Tudo pelo método viagem economizando. E eu estou passando esse método para várias pessoas que estão conseguindo realizar também viagens, né? E por que eu quero ensinar vocês a economizar nas suas viagens? Lembrando que esse método, ele não é um mochilão, tá, pessoal? Ele não é mochilão. Ele é para vocês aprenderem a economizar nas viagens e proporcionar mais viagens e mais experiências para vocês. Gente, viajar é enriquecedor. É adquirir experiência, é adquirir conhecimentos, cultura nova, pessoas diferentes. Nossa, e tem uma coisa que ainda é muito importante, é realizar sonhos. Eu mesmo consegui realizar muitos sonhos através das viagens. Eu tenho uma viagem que foi uma realização muito grande para mim. Eu tinha vontade de conhecer a Disney desde pequena, mas era algo que fugia dos meus pensamentos, da minha realidade. Através desse método, eu consegui realizar esse sonho, não só para mim, mas para toda a minha família. Minha família foi, meus filhos estavam comigo, minha mãe também estava comigo. Até hoje eles falam sobre essas experiências que eles tiveram na Disney. E eu me emocionei muito quando eu cheguei, quando eu coloquei meu pé na Disney. Minha gente, eu chorei. E ainda assim, eu lembro de usar essa frase assim, eu zerei a minha vida. Porque eu consegui realizar esse sonho e proporcionei para outras pessoas. Quando eu levei a minha mãe para o Chile, que ela conheceu a neve, ela nunca esqueci essa frase que ela disse. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir conhecer a neve. E eu proporcionei isso através desse método. E é isso que eu quero ensinar a vocês conseguirem realizar seus sonhos, vocês viajarem mais vezes, vocês proporcionar mais experiência, mais pessoas, conhecer mais pessoas, culturas, enfim, viajar. É enriquecedor para a alma, para nós mesmos. Eu acho que é uma terapia paga, mas que é a melhor terapia que existe nessa face da Terra. É isso que eu quero ensinar você nessa aula que eu vou dar para vocês. Então aqui, fiquem ligados que vamos começar a nossa aula. E nesse próximo slide, eu vou mostrar a vocês como eu consegui, na prática, economizar mais de 50% na minha viagem que eu fiz para Fernando de Noronha. E olha que Fernando de Noronha é um destino muito caro. É um dos destinos mais caros do Brasil. E eu consegui economizar mais de 50%. Fico ligado aí nesse próprio slide que eu vou explicar a vocês como eu consegui economizar mais de 50%. Então, minha gente, como vocês estão vendo aí, tem 2 exemplos, né? Um primeiro exemplo é se você fizer de forma não utilizando o método do viagem economizando, tá? O segundo é utilizando o método viagem economizando, onde foi quando eu consegui economizar 52% nessa viagem para Fernando de Noronha. Para vocês verem na prática como isso funciona, tá? Realmente funciona. Você consegue encontrar passageiros mais em conta, você consegue procurar hotéis que sejam mais acessíveis, que tenham boa localização e sejam seguros. Vocês também conseguem procurar passeios. Lembrando, tá, pessoal? Existem passeios gratuitos e tem passeios pagos, né? Então, tudo isso que eu vou te ensinar nessa aula de hoje é referente a isso, para você conseguir economizar mais nas suas viagens. Então, isso foi o que eu consegui, na prática, economizando na viagem para Fernando de Noronha. Eu vou mostrar a vocês também outro exemplo que eu fiz com a Nádia, que apareceu também no depoimento nosso aí anteriormente. Como eu consegui economizar com ela na passageira que ela fez comigo, uma assessoria, e deu tudo certo, deu muito. Ela conseguiu economizar, vou dar um exemplo pra você, só da passagem aérea, tá? Fora outras economias que ela teve com a viagem, que vem hospedagem, alimentação, passeios, enfim. Vou passar pra vocês aqui no próximo slide, tá? Pronto, pessoal. Vocês estão vendo aqui esse próximo slide? Esse slide aqui tá mostrando como eu consegui economizar na passagem aérea da Nádia. Ela estava na pesquisa dela, estava dando mais de R$8 mil, R$8.303,99. 4 passagens. Ela tinha uma situação bem complicada. A viagem dela, além de ser para 4 pessoas, era no momento de alta estação,
tá? No Nordeste, ela estava vindo com uma distância muito grande, que era do Norte para o Nordeste, em alta temporada, final do ano, que ela comprou essa passagem, Natal 25, foi pro dia 22. Então, veja quantos dias de antecedência do Natal. Então, passagem aérea, com certeza, é bem mais caro. Com mais que você compra com antecedência, mas ela tinha dois fatores bastante que influenciava no valor da passagem dela, que seria a distância, né? Ela estava comprando em alta temporada. E a segunda seria perto de uma data festiva que é muito comemorada, que as pessoas procuram muito para fazer viagens, né? Que moram fora ou distante da sua cidade natal e acabam procurando muito, né? A procura, no caso, a procura maior que a oferta. Então, as empresas aéreas costumam colocar lá em cima. E veja quanto economizou ela com o meu método. Ela economizou mais de R$2.000, quase R$3.000. Foi 34% de economia que ela teve. Então, vejam nesse exemplo como foi, né? Vocês estão vendo aqui um exemplo real que eu consegui. Esse primeiro é um print que ela me mandou, tá? Na época, para poder procurar a passagem aérea mais em conta, que ela só estava encontrando nesse valor na mesma empresa aérea, que era Azul, na época. E eu consegui, com o meu método, encontrar uma passagem aérea mais em conta. Então, isso é real, pessoal. Você consegue realmente economizar. Então, isso é uma passagem aérea. Imagina outras coisas que vocês vão conseguir economizar. Não é só passagem aérea, é outro setor, outras coisas que estão envolvidas naquela sua viagem. Porque a viagem não é só a passagem aérea. Os 50% que a gente fala, ou mais de 50%, ele acaba agregando outros serviços ali envolvidos na viagem, que é passagem, hospedagem, alimentação, transporte, passeios, tudo influencia e faz com que as suas passagens se tornem assim, bem mais caras, né? Suas viagens se tornem mais caras. É isso que eu quero dar a vocês, né? Esse método para que vocês consigam viajar mais. Vamos ver os próximos slides para poder te ajudar. Como vocês conhecerem mais, né? E um dos pontos que eu vou mostrar a vocês agora nos próximos slides são os erros que nós viajantes costumamos ter quando estamos organizando a nossa viagem. Então, pessoal, vamos falar sobre os 4 erros maiores que fazem você gastar mais o dobro na sua viagem. O primeiro que eu vou falar com vocês, que é muito importante, é a falta de planejamento. Gente, a falta de planejamento faz com que afeta todo o geral mesmo da sua viagem. Por quê? Porque a falta de planejamento faz com que, gente, se você não fazer um bom planejamento, seu destino foi um destino ideal para aquele momento que você quer viajar, se aquele teu destino está em alta estação, baixa estação, se o que você tem disponível para viajar, será que aquele valor que você tem para viajar cabe naquele destino? Enfim, então todo o planejamento é importante. Se você está comprando a passagem aérea no momento certo, então todo o planejamento faz com que a tua viagem se torne bem mais cara, pessoal. Isso é fato mesmo. Então é um dos erros que todo viajante faz, falta de planejamento. O segundo erro é a falta de pesquisa. Gente, como eu falei a vocês quando eu contei a minha história, a falta de pesquisa faz com que a gente dobre, ou até mesmo triplica o valor da nossa viagem, né? Se você for uma pessoa que gosta de pesquisar, ou que não gosta, mas que tem que pesquisar, por exemplo, se vai fazendo um pacote de agência, procurar agência que tem valores mais acessíveis, que são confiáveis, enfim, mas o nosso método é para vocês correrem de agência, tá? É para vocês mesmo planejar, é vocês montarem a sua viagem. Então, precisa ter boa pesquisa. Pesquisar o destino, pesquisar as passagens aéreas que estão sendo procuradas no momento certo, na hora certa, né, nos horários, nas datas certas. Pesquisar hotéis que são acessíveis, seguros em lugares estratégicos, alimentação naquele local onde vocês estão indo, passeios, se tem passeios gratuitos, enfim, toda uma pesquisa faz com que você consiga economizar muito, muito mesmo. Chega a ser mais de 50%. Isso é um dos outros erros muito que acontece nos viajantes. É a falta de pesquisa e de planejamento.
A outra que a gente vê muito é aquilo que eu falei pra vocês no início do planejamento. Viajar em alta temporada. A alta temporada faz com que tudo torne-se mais caro. Qualquer destino que você for em alta temporada, você vai encontrar tudo mais caro. Hotel, passeio, transporte, alimentação. Nossa, nas cidades, eles já sabem que ali tem alta estação e as pessoas estão tudo lá. Eles colocam todos os pratos, as comidas, tudo mais caro. Isso é fato, pessoal. Então, tenha muito cuidado. Se não for para baixa estação, procure na saída dali, terminando a baixa estação, para ir para alta temporada. Porque tem locais que realmente se torna baixa estação, ou baixa temporada, pelo fato do que o clima, né, o clima temperatura, faz com que aquele local se torna assim mais caro. Vou dar um exemplo de 2 locais. Bonito, que é Mato Grosso, em alta temporada tá mais seco, né? Os rios estão mais secos. E em baixa temporada, os rios estão bem assim, acima, muito acima mesmo. Inclusive, quando eu fui para Bonito, eu fui entre baixa e alta temporada. Eu não cheguei a sair na alta temporada, tava começando a ir para alta temporada. E eu já peguei o rio em baixa. Então foi uma viagem maravilhosa, né? Eu peguei rio não tava alto, tava na média boa para você fazer os passeios. Os passeios estavam sendo liberados, não tava chovendo, a temperatura tava uma delícia lá. Enfim, então assim, é isso que faz com que eu consiga viajar economizando. Eu fui no final da baixa para ainda começar a alta temporada. Ia começar a alta temporada já, mas eu consegui pegar um preço bom, né? Eu não tive dificuldade de estar nesse local, né? De conhecer o local por conta de algumas situações climáticas que atrapalhassem a minha viagem. Então, é isso que eu falo a vocês. A pesquisa é importante. Porque se você não fizer a pesquisa, você não vai saber se aquilo ali é baixa temporada, é alta temporada, se vale a pena ir para aquele local. Enfim, então tem muito cuidado, pessoal. Esses erros acontecem muito com os viajantes. É isso que eu quero mostrar isso a vocês. Vocês precisam adquirir esses conhecimentos para vocês não errar, não cometer esses erros, tá, pessoal? E o outro, também muito frequente, é o medo de tentar diferente. É isso que eu falo. O medo de tentar diferente, pessoal, é o que vocês têm em relação a vocês mesmos tomar decisões. Vocês mesmos procurarem, vocês organizarem, vocês montarem sua viagem. Então, vocês têm que perder esse medo de tentar o diferente. O diferente é isso, é você tomar ação, é você procurar, buscar. E a decisão será sua, não de uma agência, né? Então, o medo de tentar é exatamente, não tenha medo. Esse é o que mais acontece com os viajantes também. Por isso que eu citei esses 4 erros aqui. Porque esses 4 erros é o que mais influencia na sua viagem, que vocês conseguem gastar muito mais. Então, esses 4 são importantes, que vocês precisam ter conhecimento. E que a partir de agora, adquirindo esse método, vocês acabem com todos esses erros, tá, pessoal? Eu vou passar para outro slide, né, pra gente continuar a nossa aula. Cheguei na parte boa da aula. Adoro essa parte, mas vamos lá. Como economizar 50% nas próximas viagens? Vou falar cada item aqui para vocês, explicando nessa aula aqui, para vocês entenderem como aqueles 4 erros influenciam, né? E agora vocês vão ver na prática como você consegue economizar os 50%, tá? Ou até mais, né? Definir o seu destino. Nossa, gente, você definir o seu destino faz com que você consiga economizar muito mesmo. Por quê? Porque tem destinos que não vale a pena naquele período que você está disponível. Então, a pesquisa é importante por isso. Você tem que definir o seu destino. Se aquele destino, eu vou ficar de férias, eu tenho data disponível em janeiro. Nossa, quais são os melhores lugares de viajar em janeiro? Então, definir o destino é muito importante, porque aí você vai saber se vai caber no seu bolso, né? E daí você vai começar a planejar sua viagem, que é o segundo item que eu falo aqui no slide. Montar o planejamento, que é o erro que eu falei, né? Que as pessoas não têm o costume de fazer, né? Os viajantes não têm o costume de fazer o planejamento. Então, você decidir seu destino, você já puxa para o seu planejamento, que é o que você começa agora. Se aquele destino
é viável, se tá alto, se tá baixa temporada, se é caro a hotelaria, se os passeios são caros, se é viável levar criança ou não, se é muito aventureira, assim, tipo, muita trilha, muita coisa que você não consiga acompanhar, né? Porque também todos os viajantes têm seu perfil, tá? Viajante tem seu perfil. Então, aquele perfil que é aventureiro, aquele que só vai pro hotel pra dormir, tá? E tem aqueles viajantes que vão ali curtindo, devagarzinho, local, não se importa a hora de acordar, faz aquele passeio, se der, se não der, não faz, enfim. E tem aquele que vai realmente viajar e fica mais tempo no hotel. Então, tudo isso influencia também no seu orçamento, tá, pessoal? Vamos para o terceiro item. Montar roteiro. Gente, eu monto sempre o meu roteiro. Sempre. E sempre deu certo. Sempre deu certo. Faz com que eu otimize tempo e dinheiro, tá? Isso é importante. Por quê? Você montando um roteiro, você colocando logo desde a hora que você chegou, pisou no destino, até você ir embora, você consegue otimizar teu tempo e evitar ter gastos desnecessários. Você pode fechar um pacote que tem sei quantos passeios, para lá. E aí quando chega lá, você não consegue acompanhar aquele ritmo. E aí? A agência ou a empresa de passeio vai devolver? Não, minha gente, não vão devolver. Então, o que acontece? Você vai perder esse dinheiro. Você tem que acompanhar o seu ritmo. Então, o seu roteiro tem que ser conforme o seu ritmo. Não pode ser o que a agência te ofereceu ou que uma empresa de passeio te ofereceu. Não, não, não. Você vai fazer um passeio totalmente gratuito, eu vou deslocar de ônibus. Tem um tempo de deslocamento de pegar um ônibus, de chegar lá naquele local do passeio, o tempo que você vai ficar na fila para comprar um ingresso. Tudo isso influencia, minha gente. Então, você tem que colocar isso no roteiro. Porque se você não fizer isso no roteiro organizado, você não vai otimizar seu tempo. Você vai encaixar várias coisinhas ali e quando você acabou perdendo dinheiro. Por isso que é importante montar o roteiro, porque dali que sai teu orçamento, ali que sai quanto você vai precisar para gastar naquela viagem, tá, pessoal? Então é importante, viajantes, saber disso. Comprar com antecedência a passagem aérea. Nossa, é importantíssimo. Eu consigo muito passagem comprando com antecedência. Eu me lembro que eu viajei para o Lençóis Maranhense, eu paguei minha passagem ida e volta, R$520. R$520, ida e volta. Vou direto, tá? Vou direto para São Luís. Eu nunca me esqueci. E justamente eu comprei com antecedência, tá? Comprei também intervalos de tempo, assim, se era baixa, se era alta temporada. Não comprei em alta temporada lá, tá? E valeu muito a pena. Então, é isso que eu falo, comprar antecedência. Viagens internacionais, com 6 meses com antecedência vale a pena, tá? E nacionais, 3 meses, tá, pessoal? 3 meses é o ideal para você procurar. Porém, tá? Recentemente, eu consegui uma passagem para São Paulo, faltando 2 meses para viagem. E eu consegui com preço, assim, espetacular. Também consegui. Comprei por 534 o trecho, tá? E um trecho grande, porque de Recife para São Paulo os valores acabam ficando mais caros porque é Nordeste, né? Nordeste para o Sudeste se torna um pouco mais caro. Porém, eu consegui por esse preço, faltando 2 meses. Lembrando que não confie nisso, tá, pessoal? Não confie, tá? Porque alguns destinos como São Paulo, Rio, lugares mais procurados, eles preenchem muito rápido as cabines. Então não adianta, as poltronas são rapidinho, ó, preenche rápido. Então não conte com isso não. Inclusive, quando eu pesquisei novamente para outra pessoa nesse mesmo período, já não tinha mais esse voo meu disponível. Então fique ligado nessa parte aí, tá? Compre com antecedência. É difícil você encontrar alguma passagem em cima da hora. E em cima da hora não tem como. Vai comprar bem mais caro. Dobro, 3 vezes, enfim, vai sim. Vai ser, eles vão colocar sempre mais caro, tá? Datas flexíveis. Eu só viajo em dia de semana. Eu não viajo final de semana. Dia de final de semana é muito natural que as passagens aéreas fiquem mais altas. Por quê? Porque as pessoas preferem viajar final de semana, porque eles têm mais disponibilidade, né? Algumas pessoas viajam final de semana, mesmo sentado em férias. Mas se você tirou férias, tirou aqueles dias, procure viajar na segunda, compre essa passagem na segunda, voltando na quinta, ou voltando
Voltando na segunda, não recomendo, tá, pessoal? Nem domingo ou segunda, porque é muito natural que as pessoas que estão viajando voltar no domingo ou na segunda. Então, a procura é muito maior, tá? E você viajando em datas flexíveis, você consegue encontrar passagens aéreas bem mais baratos. Hotéis são mais baratos durante a semana. Hotéis são mais baratos, tá? Os passeios também são mais baratos durante a semana, porque não tem público, não tem pessoas. A quantidade é bem menor em todos esses sentidos que eu tô falando aí, todos esses setores que eu tô falando. Passagem aérea, hospedagem e passeios. Então, eles acabam colocando um valor mais baixo para poder ter mais procura, né? Para poder preencher aquelas vagas. Então, pessoal, datas flexíveis é real mesmo. Na prática, só funciona comigo, funciona muito isso. Então, vocês vão tirar férias. Procure viajar sempre começando na segunda. Não coloque domingo no sábado, não coloque, porque a passagem aérea você consegue ver a diferença de um dia para outro, tá? Vamos para o próximo item, tá? Hospedar em lugares centrais para evitar perda de atrações turísticas. Gente, hospedagem perto de pontos turísticos sempre vai ser mais caro. Sempre vai ser mais caro. Quando eu viajei para Paris mesmo, eu lembro que a hospedagem perto do Museu do Louvre, ou então no Arco do Triunfo, também era mais caro. Perto da Torre Eiffel, sem cogitação. Era muito caro. Muito caro mesmo, o negócio de ser 3 vezes mais caro a diária. E o que eu fazia? Eu procurava regiões que não era no ponto turístico, mas eram centrais, que tinha supermercados, que tinha farmácia, que tinha restaurantes, que tinha, no caso eu, como eu estou comparando Paris, se tinha metrô, ou um ponto de ônibus. Eu procurava muito sobre isso. Se aquilo ali era um bairro confiável, seguro. Isso é a pesquisa, tá, pessoal? Então, vocês têm que saber pesquisar. Se você não fez pesquisar, vocês não vão conseguir economizar. Então, é o medo de tentar, né? Esse medo de tentar, vocês têm que acabar com esse medo de tentar. Senão, vocês não vão conseguir economizar, pessoal, tá? Então, hotéis, vocês têm que procurar hotéis ou casas temporárias, né, que a Airbnb tem muito isso, né? Então, uma das coisas que vocês vão ver é que se vocês conseguirem localizações perto dali dos centrais, perto do centro, não são necessariamente no centro, mas às vezes também vocês conseguem, tá? Vocês conseguem também, às vezes, no centro, hospedagem boa, mas tem que pesquisar se aquele local é um lugar seguro, se aquele local perde essas coisas que eu falei a vocês, farmácias, supermercados, enfim, isso vale muito a pena, tá, pessoal? Então, hospedagem, procurar lugares estratégicos centrais, vale a pena e vocês conseguem economizar, evitar pontos turísticos. Pontos turísticos faz com que os hotéis sejam bem mais caros, tá? E vamos ver agora o próximo ponto. Procurar hospedagem em locais que tem cozinha compartilhada, frigobar, quarto, para que a pessoa possa fazer refeições rápidas. Vou citar 2 viagens que eu fiz, tá? Uma tá recente que eu fiz pro Rio de Janeiro, que eu encontrei um hotel. Ele tinha cozinha compartilhada. Não era dentro do quarto, não. No quarto tinha frigobar, mas tinha uma cozinha compartilhada que eu podia utilizar. E várias refeições. Eu só fui 2 vezes. Eu almocei uma vez fora e jantei uma vez fora. Todas as refeições eu fiz no hotel. Eu tinha, lá perto do hotel que eu fiquei na Barra, tinha supermercado, padaria, tinha muita coisa perto. Então, eu comprava lá, principalmente eu comprei muito na padaria, e esquentava lá no hotel. E aí fiz minhas refeições lá, jantei lá. Eu fiz almoço também lá. Então, tudo eu conseguia fazer essas refeições rápidas, práticas, por causa dessa estratégia que eu fiz. Outra que eu posso falar a vocês é quando eu viajo que eu pego um Airbnb. O Airbnb também eu faço muito isso. Compro as coisas e faço a refeição no local. Um exemplo que eu vou dizer a vocês, que vocês viram quando eu coloquei o de Fernando Noronha, eu pratiquei isso. É onde eu queria explicar a vocês de Fernando Noronha. O Fernando Noronha, vocês lembram que eu falei, quando eu consegui economizar? Um dos pontos que eu consegui economizar na minha alimentação foi exatamente fazendo essa prática. Eu fiquei numa pousada que ela tinha cozinha compartilhada. E nesse caso, eu levei comida, tá? De Recife para Fernando Noronha, numa mala, e todas as minhas refeições eu fazia no local, na pousada. Eu esquentava, eu fazia, enfim, lógico que comidas mais rápidas, mais práticas. Mas minhas refeições em Fernando de Noronha eu fiz na pousada. Comprava as alimentações e fazia lá. Eu esquentava lá, eu cozinhava lá. Lógico, prático, né, pessoal? Mas isso é crucial para você economizar muito na sua alimentação, tá? Isso
funciona e muito, tá? Quem pega principalmente Airbnb, que é uma das dicas que eu gosto muito de indicar. O Airbnb, lógico, você pesquisar bastante ali, ler os comentários do Airbnb ali que você quer fechar, se é seguro o local, se é perto de restaurante, farmácia, supermercado, e se ali tem cozinha compartilhada, se as pessoas, o que as pessoas comentam que se hospedaram. Inclusive, eu gosto muito de ver comentários, os últimos, porque eles vão dizer como tá a estrutura do local, tá? Isso é uma dica que eu dou e funciona, tá, pessoal? Eu recebo muitos elogios nas dicas que eu dou em hospedagem. Nossa, eu recebo demais. O que mais recebo muito em hospedagem é em relação a isso, porque eu sou aquela que olho cada comentário, cada assunto que é falado, se aquilo ali tá realmente batendo, se é recente, para não cometer erros, tá, pessoal? Vamos falar sobre procurar fazer atrações gratuitas. Gente, em todos os locais que eu visitei, tem atrações gratuitas. Vou citar uma também que eu fiz recente em Campo do Jordão. Campo do Jordão tinha várias atrações gratuitas. Eu utilizei Uber nessa viagem. Eu só fazia deslocamento de Uber. Chegava lá, não pagava nada. Cada lugar lindo, gente. Cada lugar lindo, lindo, lindo mesmo que eu visitei. Não paguei nada. Não paguei nada. Só fiz ficar mais com vontade de voltar para o local, porque já fui 2 vezes e voltaria novamente para Campo do Jordão. Perdão, 2 não, já fui 3 vezes para Campo do Jordão. Voltaria novamente. E super eu gosto de dar indicações de Campo do Jordão. Vocês viram até um depoimento que teve um rapaz que falou, que é o Marconi. Ele foi para Campo do Jordão com as minhas dicas. E ele aproveitou todas as dicas. A gente fez atrações gratuitas. E ele fala que foi maravilhoso. Quando ele mandou uma mensagem para mim dizendo da viagem dele, que foi perfeita, que agradecendo a mim por tudo que eu tinha feito. Eu tive também outra que, também quando eu dei indicações do Rio de Janeiro, também ligou para mim agradecendo pelas dicas. Porque funciona, pessoal. Isso funciona e como funciona, tá? Então, pessoal, vamos falar sobre transporte nas nossas viagens. O transporte, a gente tem que avaliar muito, né? Pesquisar, avaliar como é que a gente vai fazer esse transporte nas nossas viagens. Uma opção pública, infelizmente no Brasil, eu não sou muito de indicar, né? Mas tem algumas situações, alguns destinos, dá para fazer com locação de carro, tá? Eu vou explicar mais ou menos como para vocês entenderem que locação de carro funciona muito. Quando você viaja em grupo, locar carro em alguns destinos vale muito a pena. Mas em alguns destinos, nem todos. Porque tem alguns destinos que a cidade é tão pequena que não vale a pena você locar, porque tudo você consegue fazer a pé, né? E alguns passeios, que são muito distantes, não vale a pena porque você não conhece a estrada, né? Você não conhece as limitações. E acaba acontecendo com você perdendo tempo, né? E gastando mais. E às vezes até aquele passeio que você fechou, já está incluso o ingresso, o guia e até o trans. Então aí, quando você fazer na ponta do lápis, vale muito mais a pena fechar diretamente com o pessoal que já faz esses pacotes do que você alugar um carro, aí você vai ter que procurar pagar um guia lá, ou então você vai ter que pagar o ingresso mais caro. Então tudo você tem que avaliar, pesquisar se vale a pena ou não locar carro naquele destino. Em alguns lugares funciona e outros não. Eu já utilizei alguns lugares carro e outros não fiz locação. Eu vou dar um exemplo de Gramado. Já fiz 7 vezes para Gramado e todas as vezes que eu fui, eu não loquei carro. Gramado é uma cidade que, mesmo em baixa temporada, é muito movimentado, tá? Ali a Serra Gaúcha, ela sempre é movimentada. E ela tem as suas limitações de estacionamento, em todos os locais que você pode estacionar, né? E tem outra situação, minha gente. Como eu pego, né, que eu quero ensinar isso pra vocês, né, que eu tô ensinando a vocês sobre passagem aérea. Então, as passagens aéreas mais em conta são as madrugadas. Imagina, você chega tarde da noite, pega um carro no aeroporto de Porto Alegre para Gramado, que é mais de 2 horas de viagem, onde a pista é muita curva, tem várias curvas, que tá subindo a serra, né? Então tem várias curvas e ainda tem neblina. Você não tem conhecimento daquela estrada. Então vocês estão arriscando a sua vida, né? É uma economia que às vezes nem vale a pena e é uma economia muito pequena, tá?
Porque o pessoal lá já está acostumado a pegar as pessoas nos passeios em hotéis ali em Gramado. Então tem que avaliar muito se vale a pena ou não, tá? Os locais que você está estacionado, se tem, tem locais para estacionar com seu carro, pesquise sempre isso. O caminho que você vai fazer, né, do aeroporto para aquele destino, para aquele local que vocês vão viajar. Então tudo isso vocês têm que avaliar se vale a pena ou não, tá, pessoal? E vamos falar dois pontos aqui que eu gosto muito de falar com vocês, tá? Que ajuda bastante a economizar nas suas passagens aéreas, tá? Tem dias que são estratégicos para você economizar passagens aéreas. Dia de semana, tá? Realmente é fato, pessoal. Terça a quinta, principalmente de madrugada, você consegue passagem aérea. A maioria das minhas passagens aéreas eu consegui dessa forma. A da Nádia, que você deu o exemplo aqui, foi em madrugada que eu consegui a passagem dela em conta, né? E também você procurar sua passagem aérea no campo de privado, no caso anônimo. Se você procurar no anônimo, você consegue encontrar as passagens que estão escondidas. Por quê? Porque as empresas aéreas, é normal, pessoal, as empresas aéreas, todas as empresas aéreas, elas vão mostrar a vocês, são as passagens aéreas que estão ali comerciais, que são as mais caras para eles. Eles não vão mostrar a vocês as passagens mais baratas, que estão lá embutidas lá. Quando você procura o anônimo, então o sistema daquelas empresas aéreas, eles não estão te localizando, então eles não vão te mostrar as comerciais, eles vão mostrar aquelas que estão mais baratas, que tem a oportunidade de você conseguir passagens mais baratas. Então, isso é uma dica que eu gosto de dar muito e dá certo. Comigo sempre deu certo. Eu sempre procuro o anônimo. Sempre procurei anônimo e sempre deu certo, tá? Então, você consegue muito passagem aérea mais barata procurando no campo anônimo. Não procure com a sua internet, no caso, a sua página aberta, porque as empresas aéreas não conseguem te localizar. O sistema deles não consegue localizar vocês que vocês estão pesquisando passagem, tá? Essa é a dica que eu dou para passagem aérea. E viajar em grupo, minha gente. Viagem em grupo. Quanto mais você organizar em amigos, mais vocês vão economizar. Vocês vão economizar no transporte, vão economizar na hospedagem, que vocês podem locar um apartamento, uma casa. Eu quando eu viajei, a última vez que eu viajei para Gramado, eu viajei em 12 pessoas, tá? Gente, assim, se eu fosse pagar um hotel, eu e meu esposo pagaremos a diária mais de R$500. Na época tava R$526. E porque eu fui em alta temporada. Eu e meu esposo, nós pagamos R$236 só cada diária para nós dois. Porque a gente dividiu um duplex lá para essas duas pessoas, cada um tinha seus quartos. E fora as nossas refeições também, que a gente compartilhava as nossas refeições, o custo da refeição. Então tudo se tornou muito mais barato. Transporte, que também o nosso transporte, como era um grupo grande, né, 12 pessoas, então a gente fechou vans. Então ficou bem mais barato, muito mais barato, mais tranquilo. A gente conseguia montar um roteiro bem mais tranquilo, mais em conta, otimizando o tempo. Então assim, eu recomendo também muito, vocês que gostam de viajar, como eu gosto de viajar, eu gosto muito de organizar viagens em grupo, porque acaba economizando muito em vários setores, alimentação, transporte, hospedagem, passeio, tudo isso vocês conseguem economizar bastante. Então outra dica que eu dou pra vocês, tá? E aí, pessoal, gostaram dessas dicas? Dessa aula da gente, só que tem mais coisa, minha gente, porque esse universo de viagem, ele é muito amplo, é muito grande, é muito complexo. E aí, eu ia precisar de muito tempo com vocês, muito, não é pouco não, porque eu tinha que explicar mais coisas detalhadas, como você montar roteiro, colocar na prática aqui nas passagens aéreas, mostrar a vocês, enfim. Então, é um tempo muito grande para vocês precisariam comigo para colocar em prática, para conseguir viajar economizando. Então, eu resolvi fazer um método, tá? E esse método chama-se JL 50% de economia na sua viagem. E eu quero mostrar a vocês esse método para poder vocês conseguirem viajar mais vezes, como vocês viram depoimentos anteriores, que as pessoas conseguiram viajar. Isso é fato que você consegue economizar com esse método. Quando vocês começam a colocar na prática, vocês vão se empolgando, vocês vão vendo o passageiro mais barato. A hospedagem, eu consegui economizar aqui, eu comecei quando montei o roteiro, nos meus passeios. É tão bom, é tão empolgante que você fica começando a planejar várias viagens, uma atrás da outra. Quando vocês estão vendo, como eu falei a vocês quando vê, já viajam 7, 8 vezes por ano, como eu faço. E olha, pessoal, eu trabalho.
Eu tenho uma empresa, então eu trabalho, que não tem nada a ver com viagem, né? Eu tenho meus compromissos, mas eu consigo fazer viagens, né? Como eu falei a vocês, que eu viajei no ano passado 7 vezes, e esse ano já viajei 4 vezes, minha gente. E já tenho viagens marcadas. Eu já tenho 2 viagens marcadas. Então, assim, isso vale a pena, vale muito a pena você conhecer esse método, porque quanto vocês vão economizar nas suas viagens e conseguir realizar mais sonhos. Pense, né, em tudo isso de vocês. E eu criei esse método para poder justamente oferecer mais oportunidades para viagem para vocês. Então, esse curso, que é esse método meu, JL 50% de economia na sua viagem, faz com que você encontre como economizar mais nas próximas viagens. Vou falar a vocês como é que funciona esse curso meu, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como é que funciona esse curso do método JL 50 de economia na sua viagem? O primeiro módulo, vamos falar sobre fundamentos de economizar nas viagens. O que você precisa, né, os tópicos, os índices que você precisa procurar para conseguir economizar mais na sua viagem. Então, isso aqui a gente vai falar nesse primeiro módulo, tá? No segundo módulo, eu vou falar como encontrar passagem aérea mais em conta. Fora essas dicas que eu dei aqui a você na aula, existem mais coisas para você encontrar passagem aérea mais em conta. Sites mais confiáveis, como você encontrar, tudo isso eu vou explicar nesse módulo 2, tá? No módulo 3, eu vou falar sobre como acumular milhas no cartão de crédito e ganhar bônus, tá? Você sabe que também você pode comprar passagem aérea através de milhas. Faz tempo que eu não pago passagem aérea, tá? Eu só compro por milhas minhas passagens. E minhas milhas são orgânicas. Eu não compro milhas. Todas as minhas milhas são orgânicas, que eu adquiri através de compras, de uso do meu cartão de crédito. Então, um cartão correto, hoje eu tenho um cartão correto. Eu sei que muita gente tem vários cartões e acha que está acumulando milhas. Então, o cartão errado, que não acumula milhas. Então, nesse módulo, eu vou ensinar isso a vocês. Quais os cartões que são corretos, que acumulam milhas, tá? E os cartões que você ganha bônus. Tem cartões que você ganha bônus. Eu mesmo tenho um cartão que eu ganho por ano, uma passagem aérea nacional e internacional. Então, tudo isso eu vou ensinar a vocês nesse módulo 3, tá? Como acumular milhas orgânicas nas suas compras do dia a dia. Até feira, minha gente. Até feira você consegue. Uber também acumula milhas também. Então, tudo isso eu vou ajudar vocês. Como vocês, no terceiro módulo, acumular milhas e conseguir viajar mais vezes sem gastar, tá? No quarto módulo, eu vou ensinar vocês a como vocês encontrarem hospedagens econômicas, como vocês vão conseguir organizar essa parte da hospedagem, local estratégico, qual hospedagem segura, né? Enfim, tudo isso eu vou explicar nesse quarto módulo, tá? No quinto módulo, eu vou explicar a vocês, né? Eu vou ensinar vocês sobre alimentação e sobre transporte. Mais que eu falei com vocês aqui, mas eu vou tocar mais ainda no assunto sobre alimentação. Né? Tem outras formas de você conseguir economizar na alimentação na sua viagem, mesmo que você não esteja em grupos, e também sobre transporte, como você deve avaliar, como você deve pesquisar, como você deve sentir seguro o seu transporte naquela viagem, tá bom? E no último, que é o sexto, é sobre roteiros inteligentes. Eu vou ensinar vocês como montar roteiros inteligentes com ferramentas de organização, para que sua viagem seja mais organizada, otimizando o tempo e você não gastando menos dinheiro, tá? Então, nesse último módulo, vamos ensinar, que é o sexto, sobre roteiros inteligentes e ferramentas como organizar. Com o nosso curso, tá? Hoje, nessa aula, né? Daqui a pouco eu vou explicar a vocês melhores sobre esse curso, né? Já expliquei quais são os módulos, mas como é que funciona esse curso. Eu tenho um grupo, tá, pessoal? Que nesse grupo eu coloco alertas de passagens aéreas em valor e também alertas em milhas, tá? Também coloco lá bônus orgânicos, como você conseguir bônus em algumas empresas aéreas, né? Em alguns locais que estão dando bônus em milhas. Também coloco lá dicas de viagens, locais que estão favoráveis para você viajar, destinos, enfim. Então, esse grupo funciona dessa forma, tá? O pessoal que faz parte desse grupo, eu cobro R$588 por ano para fazer parte desse grupo, para receber esses alertas, até para vocês evitarem estar ali pesquisando, dando esse trabalho, enfim. Então, eu já coloco lá, então ajudo bastante, porque já deixo na prática ali, né? Vocês evitam algum trabalho ali de procurar, e às vezes tem um destino que você estava querendo ir, eu coloquei lá aquele alerta e você já
acender o alerta para vocês, você acaba comprando através desses alertas que eu coloco no grupo, né? Então eu cobro R$588 por ano e por mês dá uma média de 49 por mês, tá, pessoal? Mas eu tenho uma condição especial para quem tá assistindo a minha aula hoje, tá? Quem participou dessa aula e quer fechar esse curso, tá? Eu vou dar uma condição especial só para vocês, tá? Eu vou dar um ano nesse grupo, né? Você acessa esse grupo do WhatsApp, um ano gratuito. Você vai economizar R$588, tá, pessoal? Então, eu vou dar para vocês que estão participando dessa aula, fechar com o nosso curso, vai ter acesso ao WhatsApp, esse grupo de alerta, durante um ano gratuito. Vocês não vão pagar nada, 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 nada. E assim, pessoal, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena nesse método. Vocês viram os depoimentos dessas pessoas que colocaram em prática esse método, como deu certo, como eles conseguiram economizar muito nas suas viagens. A maioria economizou mais de 50%. Então, vale muito a pena, né, fazer esse curso. Para vocês terem ideia, eu tenho um serviço de mentoria, que algumas das pessoas que vocês viram aí no depoimento participaram dessa mentoria. E nessa mentoria, eu cobro R$497, que é uma hora que eu tenho diretamente, sou eu e o viajante, não mais ninguém participando, tá? Não é um WhatsApp, não é um grupo, é só eu e o viajante. E aí ele vai passando para mim o que ele pretende viajar, como ele pretende viajar, o destino, quantas pessoas, o período. E ali eu vou montando com ele a viagem, dando dicas. Às vezes eu consigo, dependendo do tempo, consigo até montar já ali o roteiro, mostrando como a passagem aérea, de pesquisar com ele, junto com ele, praticamente pegando na mão do viajante, mostrando como é que ele vai conseguir essa passagem aérea, hospedagem, dando dicas, mostrando também tudo isso nessa mentoria de uma hora que eu faço com o viajante, que eu cobro R$497, eu faço essa mentoria, porque é diretamente com o viajante, tá? Fora o curso que vocês fazem, ainda tem esse serviço de mentoria, tá? Mas eu tava aqui pensando, como eu tô vendo que vocês estão tão empolgados com a minha aula, eu vou dar outra condição pra vocês. Eu vou dar outra condição pra vocês. Que tal os 10 primeiros que se inscreverem aqui nesse curso, eu dar uma mentoria de uma hora grátis? O que vocês acharam? Eu vou fazer isso com vocês. Eu vou dar aos 10 primeiros que fecharem o curso com a gente, método JL, 50% de economia na sua viagem, eu vou dar. Fora que você já tem um ano no grupo do WhatsApp, exclusividade. Fora esse grupo, você vai ter os 10 primeiros que fecharem comigo esse curso em 24 horas. Eu vou dar uma hora de mentoria para te ajudar na tua viagem, pegar na tua mão e te ajudar a você conseguir economizar mais de 50% na sua próxima viagem. E aí, gostaram dessas condições? Estão empolgados? Então, vamos lá, minha gente. Eu espero que vocês aí se empolguem. Eu quero que vocês todos consigam viajar, realizar seu sonho, minha gente. Vocês precisam colecionar memórias. Ver vocês assim, deslumbrados. Isso que eu quero ver vocês. Eu quero me encontrar com vocês no aeroporto, barrar com minha mala com mala. Ver vocês assim, radiante, voltando com outra energia para nossa realidade, nossas obrigações. Vocês voltam totalmente diferente, pessoal. Isso é fato. Viajar é alimentar a alma mesmo, minha gente. Então, vamos lá, vamos viajar. É isso que eu quero. Eu quero que vocês viajem mais, proporcionar mais sonho, minha gente. Vamos embora, vamos viajar, vamos se barrar, vamos escutar aquele sonzinho, os tripulantes falando, autorizado o nosso voo. Nossa, isso é tão bom, gente, é tão bom é demais. Vamos viajar, isso que faz a gente ficar, enriquecer nossas memórias, né? Isso é pro resto da vida, minha gente. Nossa, vocês não têm noção como isso é bom demais, né? Mas vamos lá, minha gente. Sobre esse método, né? Isso é um curso que eu facilmente, minha gente, cobraria R$5.000. Por que eu cobraria R$5.000? Gente, a economia, vocês viram agora que a Nádia fez, que eu mostrei o exemplo, só na passagem aérea, ela economizou mais de R$2.000, quase R$3.000, em única viagem. Então, ela conseguiu economizar em única viagem, tá?
Fora que ela economizou na hospedagem, que ela fez locação de carro, porque eu indiquei isso a ela, nos passeios gratuito, e em várias outras coisas que ela conseguiu economizar, minha gente. Então, o exemplo que eu dei a vocês de Fernando Noronha, que economizei mais de 50%, só uma viagem eu paguei esse curso. Só uma viagem eu paguei o curso. Então é isso que eu quero mostrar isso a vocês. Que só uma única viagem você consegue. Então um aprendizado que você tem, você não vai ter por uma viagem. Você vai ter para suas viagens pro resto da sua vida. Então facilmente eu cobraria 5 mil reais. Não tem como. Vocês viram no exemplo do depoimento que a gente colocou agora, que é real. E eu consigo economizar muito mais de 5 mil reais nas minhas viagens. Então só uma viagem só eu já tinha pago o curso, né? Então eu cobraria fácil de 5 mil reais. Mas eu tô com uma promoção, não. Eu só tô com essa promoção imperdível só para vocês que estão assistindo essa aula, tá, pessoal? Só para vocês, tá? Então, o curso é R$ 997, 12 vezes de R$ 97. Eu tô com essa proposta para vocês desse curso, para vocês conhecer, né, adquirir esse método para conhecer mais locais, adquirir experiência, cultura, enfim, vocês precisam viajar mais, porque isso é pro resto da vida, minha gente. Viagem é enriquecedor demais. Então, vocês não podem deixar de viajar. A gente trabalha tanto, a gente luta tanto. Nossa, nós lutamos tanto e a gente não pode fazer uma viagem. Não, porque tudo é muito caro. Mas tem método, tem ferramentas que você consegue economizar, pessoal. Vocês conseguem, isso é fato mesmo. Então, meu curso, para você participar desse curso do Método JL, ele custa R$ 997, 12 vezes R$ 97. Então aí, minha gente, não perca, vão viajar. Nossa, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe, a gente vai gastando com outras coisas. Então, pessoal, eu tô assim com vontade de dar outro desconto para vocês, porque eu já dei um desconto de os 10 primeiros que fechar com o curso da gente. Os 10 primeiros eu vou ganhar já 1 hora de mentoria, né, onde eu vou pegar na mão do viajante, assim, diretamente, e vou dar toda a dica, todo o meu gás para vocês conseguirem organizar sua viagem e economizar mais. Fora isso, vocês vão ter 1 ano de acesso no WhatsApp, né, nesse grupo, onde eu vou colocar sempre alertas, dicas, enfim, onde eu vou deixar vocês mais loucos para viajar, depois que vocês adquirirem mais conhecimento com esse curso, né? Fora isso, eu quero dar outro desconto para vocês. Que tal dar um desconto de R$500? De R$ 997 para R$ 497 para as primeiras 24 horas. Quem se inscrever nas primeiras 24 horas, eu vou dar um desconto de R$500. De 997 para R$ 497, pessoal. Que dá 12 de R$51,40, minha gente. R$51,40. Onde eu vou proporcionar a vocês desconto nas suas próximas viagens pro resto da sua vida. E em única viagem vocês conseguem pagar já isso aqui, minha gente. Gente, R$51,40 é o preço de que você gasta numa saída que vocês fazem para comprar uma pizza. Uma pizza. É o preço de uma pizza. De um dia. É o preço de um lanche na McDonald's. Que é bem mais... Que quando eu faço McDonald's com meus filhos, sai mais caro. Sai mais que R$51,40. Então imagine, pessoal, o quanto vocês vão adquirir de conhecimento, como vocês escutaram os depoimentos, como vocês escutaram a minha experiência, e vocês pagam facilmente esse curso. E vocês vão ter conhecimento, viajar mais. É isso que eu quero, que vocês viajem mais. Que vocês estejam mais no aeroporto, arrastando mala, chegando. Isso mesmo, como eu posso dizer a vocês, chegar em viagem, contar as experiências que vocês tiveram, vocês rirem das viagens, vocês olharem as suas fotos, compartilhar no Instagram, vendo as pessoas, nossa, aquela pessoa só vive viajando, mas não sabe o que vocês adquiriram nesse método, que vocês agora têm base de conhecimento e vão adquirir mais experiência. É isso mesmo, pessoal. Vamos embora, vamos viajar, vamos adquirir mais experiências. É isso que eu quero que vocês façam, mais experiência. Vamos lá, né? Tô esperando vocês aqui. Vamos fechar com esse curso. Vamos adquirir viagens, colecionar memórias.
Tô esperando vocês aqui, só aqui no nosso curso Método JL 50%. Eu quero escutar os depoimentos de vocês me falando que conseguiu economizar muito na viagem, que vai estar já planejando outras viagens. Eu quero ver meu grupo movimentado, agitado, é isso que eu quero ver, pessoal. Agora, deixa eu falar com vocês sobre uma garantia, né? Tudo tem garantia, né? E eu queria dar uma garantia incondicional pra vocês, né? A gente acredita tanto no nosso método, eu acredito muito no meu método, porque vocês viram o depoimento, né? Eu acredito muito, porque é fato, a gente consegue. Eu organizei uma viagem agora recente e foi mais de 50% que consegui economizar, né? E eu acredito muito mesmo, acredito de fato no meu método. Mas, por qualquer motivo que vocês tenham, né? Que vocês não viram que esse curso não era pra vocês, a gente dá uma garantia de 7 dias, tá? A devolução de 100%. Sem burocracia, sem perguntas, o valor que vocês investiram nesse curso, tá, pessoal? Então, em 7 dias a gente devolve se você ver que esse curso não é pra você, tá? Então, vou mostrar vocês aqui agora o QR Code desse curso, tá? Vocês apontem a câmera pra esse QR Code. Tô aguardando vocês aqui, né, fechar, né, às 24 horas, primeiras 24 horas, vocês vão ganhar esse desconto de R$500. Então, veja só, de 997 foi para 497, 12 vezes R$51,40. Então, ó, não perca a oportunidade, pessoal. Esse valor que vocês gastam, que vocês vão gastar pela parcela do cartão R$51,40, é como eu falei, é qualquer saída que vocês fazem para vocês fazerem um lanchinho por mês. Então, aproveite agora, enquanto vocês economizar nas suas viagens, aponte a câmera para esse QR Code que eu tô mostrando a vocês aqui agora. E já comece a fazer a sua inscrição para esse curso, tá? Esse chat agora que tá aqui aberto, que a gente vai começar a falar com vocês, tirar essa dúvida de vocês, né? Estamos dispostos aqui para conversar, para tirar dúvida, perguntas, tá? Eu vou começar a responder aqui vocês. Mas antes, irmão, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, pelo tempo que vocês deixaram comigo aqui, escutando tudo que eu falei pra vocês, adquirindo esses conhecimentos. Mas eu quero que vocês tenham mais conhecimentos, que vocês viajem mais, que vocês realizem mais sonhos e que vocês possam compartilhar com sua família, com seus amigos, proporcionar também esse sonho com seus amigos, com seus familiares, né? Que vocês tenham fotos, vídeos, experiências para contar para muita gente. Vocês precisam conhecer esse curso mais profundo, que vocês vão ver que vale muito a pena. Eu acredito muito no meu método, vale muito a pena, pessoal. Olha, gente, vou começar a responder aqui o chat de vocês, mas eu quero agradecer, gente. Obrigada demais pela atenção de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E conto com vocês ali no meu WhatsApp, no meu grupo, quero o grupo cheio, lotado, para poder a gente compartilhar bastante do nosso curso, nossas experiências que a gente teve, tá bom, pessoal? Aquele beijo bem grande para vocês. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês, minha gente. Obrigada pela atenção de vocês todos.